Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume. Hoje nós vamos estar falando aí sobre as dimensões da consciência, que são diversas dimensões, mas eu vou trazer dentro da visão que se é passado tanto na religião como fora da religião, tá? Como é passado nas EQMs, que são experiências de quase morte que se espalha pelo mundo inteiro dia após dia, a ciência estudando, descobrindo muita informação sobre a consciência cósmica, tá? E vou estar passando sobre a matéria, nós vamos falar sobre as emoções, os sentimentos, para você ir entendendo, compreendendo, sabendo lidar nessa escola cósmica, né? Nesse mundo físico que é só uma letra, o planeta Terra, no meio de um livro diverso, infinito de informações. E hoje eu vou estar passando para você essa ideia da consciência e as suas dimensões, como funciona, como dizem, espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Então vamos lá. Corpo, vindo de trás para frente, ao qual nós estamos, que é conhecido como veículo, avatar, transporte, tá? Corpo, veículo, tá? Alma, a alma é conhecido como sentimentos, emoções, tá? Sentimentos, emoções, os pensamentos, tá bom? Biológico junto com o corpo biológico. Espírito. O espírito é o mundo das ideias, é o mundo real da consciência, tá? Então a consciência, que é a ideia, que são as percepções, ela utiliza a alma é como se fosse um clone dela, tá? A alma é como se fosse um clone da consciência. Qual a diferença? Que a consciência cósmica, ela é perfeita. O mundo das ideias é perfeito, tá? O mundo da consciência, do espírito, é perfeito. Já aqui, o mundo da alma, que muitos chamam de perispírito, que vem com todas as informações, é o arquivo, tá? Em outras religiões e cultura, são os sentimentos, as emoções que vivenciou a experiência no corpo, tá? Então a alma, que é o, vamos dizer assim para você entender, ficar mais fácil você entender, a alma, que é o clone do espírito, é que vai sofrer tudo no corpo. Quando ela termina aquela experiência que ela viveu aqui no corpo, no mundo físico, ela volta para o espírito. O que acontece com o corpo? Com a alma. O corpo tem a primeira morte, tá? Deixa eu botar aqui. O corpo tem a primeira morte. Vou botar um X. Depois que o corpo morreu, a alma luta para aceitar. A alma tem que lutar para aceitar, tá? Que o corpo físico tinha que morrer, que ela não era o corpo físico. Porque o corpo físico tem um tempo, ele é temporário. E a alma também é temporária, onde se fala na segunda morte. A primeira morte é do corpo e a segunda morte é da alma. A alma que tem os sentimentos, os pensamentos, as emoções, ela vai ter que morrer. Por que ela vai ter que morrer? Porque ela tem que voltar ao espírito, porque ela é um arquivo que vivenciou a experiência. E o espírito recebe aquela experiência que ela viveu. Por que acontece isso? Para que ele, na dimensão dele, ele não sofra. A dimensão dele é muito elevada, em termos de vibração. Então ele teve que criar a alma, para a alma sentir os sentidos do que ele pensa, porque ele é a ideia, ele é a consciência. Ele teve a ideia de construir uma casa. A alma, junto do corpo, é que vai construir essa casa, e quando terminar a sua missão, tem que voltar para o espírito, para ele ter o conhecimento do que ele vivenciou. O problema que nós estamos passando no mundo é a batalha que a alma, por isso Jesus fala que a guerra não é contra a carne e o sangue. Buda também fala sobre a guerra, para se desapegar disso tudo, tá? Porque na maioria das vezes nós ficamos apegados no mundo, mesmo sabendo que a gente não vai pegar, deixou o corpo, não vai pegar na cama, não vai dormir na cama, não vai dormir, não vai entrar na casa, não vai comer o sorvete que gosta, que gostoso, não vai se deliciar de alguma comida, ou ir no parque,
ou ir na praia. Então existe uma resistência ao que está acontecendo da alma, e ela está criando consciência junto da reencarnação, tá? Que é uma ferramenta para ser utilizada, mas ela não quer mais voltar ao espírito. E o espírito em aflição está nessa luta com a alma. Por isso que o espírito entra em aflição. Isso aqui é um projeto. E aí a alma, ela tem que ter a consciência, eu, por exemplo, nesse corpo, eu tenho que ter a consciência de que o meu corpo físico, ele vai morrer. E tem que morrer, eu tenho que aceitar. Jesus vai voltar só para mim, na minha consciência. Vou me encontrar com Buda na minha consciência. Vou me encontrar com Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá, fulano, ciclano. Na minha consciência, que eu sou a consciência, e o corpo vai ter que morrer. E não tem como fugir disso. Eu ainda tenho um tempo aqui, porque eu pedi ao cosmo, a criação, que muitos chamam de pai, de fonte divina, do todo. O todo eu tive que pedir mais um tempo. E já foi prolongado o meu tempo. Pedi mais um tempo de novo. Mais um tempo de novo, para me continuar aqui fazendo o meu trabalho. E nisso todo vai trabalhando. Trabalha no meu corpo, trabalha em tudo, tá? Aí existem os mundos com pleidianos, com reptilianos, com zetas, diversos tipos de seres. Tudo isso faz parte do mundo físico, da Escola Universal Física, tá? Mas nós somos a consciência cósmica que está além de todo esse universo aqui. Nosso universo é perfeito, é o mundo das ideias. É o mundo onde a gente cria as realizações que queremos vivenciar através da alma. Num corpo humano, num corpo pleidiano, num corpo reptiliano, num corpo zeta. E vai aí diversas raças que existem, tá? Num corpo de um peixe, tá me entendendo? De uma borboleta, de uma ave, de um animal. Somos a consciência de uma planta, vivendo diferentes experiências. Do mundo da percepção das ideias para o mundo físico, do mundo da antimatéria, do átomo, para o mundo do físico, das realizações. Porque as realizações só ficam lá. Só vai sentir, por exemplo, eu só vou pegar nessa caneta, quando eu entrar nesse corpo, vai me pegar a caneta. Criar essa caneta. O problema que está acontecendo é esse, que muitas almas estão criando aqui o seu reino, estão se ajuntando e não querem voltar para o espírito. E o espírito fica em aflição. E fica trabalhando a consciência dele dentro da própria alma para ela aceitar que tem que ser arquivada. E quando ela voltar, ela desperta com mais força e mais conhecimento. E o espírito vivenciou aquela experiência. Por isso que tem a guerra e a batalha da alma. Por isso que Jesus também fala, a guerra não é contra a carne e o sangue. Nem o sangue. Não é contra a carne e o sangue. São nas regiões da dimensão da consciência. Quer dizer, celestiais. Fora da matéria. A guerra é na antimatéria. Nessa dimensão ao qual nós estamos vivendo, densa e pesada. E quando nós temos essa visão e compreendemos, é muito fácil. O negócio é aceitar que o corpo teve que morrer, teve que descer. É triste, entre aspas, difícil, ter que aceitar ir no enterro do irmão, da irmã, do pai, no seu próprio enterro. Não vai, se não quer ir, não vai. Eu sei que é difícil ter que ver o seu próprio corpo, mas tem que encarar isso. E vai ser mais difícil saber que a sua alma, os seus sentimentos, seus pensamentos, os desejos que você tem, os vícios, um dia vai acabar. Um dia você vai se conscientizar que tem que acabar e você tem que voltar e se unir ao espírito. Então, a sua alma, ela vai ser arquivada, morta. Tá me entendendo? E aí, se for preciso, caso o espírito sinta, venha sentir a necessidade de reencarnar, é diferente. Aí tem toda uma questão de se autoavaliar, avaliar a programação, bater de frente com certas entidades que manipulam, que não querem voltar, querem sua liberdade, mas ao mesmo tempo estão ligados ao espírito, né? E não aceitam certas coisas.
É muito difícil a gente ter que encarar essa situação, mas não tem como fugir, é como o corpo. O corpo, na hora que está indo embora, ele está sendo desativado, que o corpo nada mais é que um computador, pessoal. Biológico, mas tá? Ele é programado, reprogramado. É muito difícil você ter que aceitar que tem que deixar aquele corpo. E aí existe aquela luta, que nós somos energia com o corpo. E aquela batalha do corpo material com o corpo espiritual. O corpo espiritual está até consciente, tá? Mas o corpo espiritual está consciente, mas está tendo o sentido, está tendo, como se diz, está tendo os sentidos, né? Está tendo os sentimentos, porque ainda está ligado às emoções, ao corpo, isso tudo é a alma, e ele está sentindo, a palavra certa é essa, ele está sentindo, tá? O que o corpo está sentindo ali, aquela dor ele ainda está sentindo, mas quando ele liga, alivia. Aí sente aquela leveza. Pode observar nas EQMs, arrebatamento de espírito, desdobramento, viagem astral, que o corpo astral, quando ele se desliga do corpo físico, ele se sente mais leve, mas ainda tem a consciência do que vivenciou. E aí ele tem que apagar toda aquela consciência daquela vida que ele vivenciou. Eu estava explicando um grupo de líderes religiosos, né? Pastores e médios, pessoas de diversas religiões, nós fizemos uma reunião e eu estava explicando a eles, né? Como que cai o mar, como se diz o mar do esquecimento. O que é o mar do esquecimento? Aí eu fiz uma simulação. Alguém lembra aqui do pai que partiu há 20, 30 anos atrás? Aí ele levantou a mão, um pastor levantou a mão. Eu lembro. Quanto tempo que seu pai partiu? Uns 22 anos atrás. Eu falei, então. Há 22 anos atrás você chorou? Pô, chorei muito. 2 anos depois, chorei. 3 anos, chorei menos. 4 anos. E hoje você chora porque teu pai partiu? Aí ele, não. Hoje eu já não choro, eu só tenho lembrança. Outra pergunta, lembra de tudo? Está no seu inconsciente e no seu subconsciente. Fica guardado lá. Não lembra de tudo. Entendeu? Agora, lúcido. Mas vai lembrar quando desencarnar, quando terminar o tempo aqui. E tem que ter cuidado com certas consciências que tentam te manipular. Quando vir te oferecer alguma coisa, ou te forçar a fazer outra, eu não lembro disso não. E eu tenho lembrança. Guardado das minhas vidas passadas. Isso daí você está inventando, que infelizmente acontece. Tá? Mas na medida que você vai acessando as dimensões, você vai acessando várias informações o suficiente para você entender e saber lidar com essa situação. Então, tem consciências aqui encarnadas e até desencarnadas que criaram um certo ambiente pesado para elas mesmas e complicaram outras consciências, que são outros espíritos, tá? Para prosseguir o seu caminho de volta para sua casa, para sua fonte. Porque só acessaram até certas informações. Aí quiseram criar daqui o seu reino, se apegaram a esse mundo. Por isso que não pode se apegar. Tem que trabalhar o desapego, impedindo que voltasse para a sua real existência, essência e fonte de tudo e do todo. Então, quando você volta à sua essência, aí você consegue viver melhor. Por exemplo, eu estou conseguindo voltar à essência na matéria. Mas quando eu desencarnar, eu vou ter que voltar à minha essência mesmo, do todo, da compreensão das dimensões e saber me dar com todos esses tipos de seres e consciências que vivenciam diversas experiências na matéria e até fora da matéria, em cidades e colônias astrais que constroem cidades espirituais, né? Então, na medida que você vai estudando, você vai acessando essas dimensões e vai entendendo, ruas de ouro, mar de cristal, isso é na consciência, porque rua de ouro é na matéria, não tem nem lógica ter rua de ouro no mundo espiritual. Isso é na mente daquela consciência que criou aquilo, porque tudo é criado antes da matéria para depois vir e ser aplicado na matéria. Entendeu, pessoal? Então o mundo perfeito é lá. Mas aqui não existe perfeição. Porque aqui é o mundo do ego, aqui é o mundo das experiências, aqui é o laboratório, aqui é a escola. Tudo é aqui. Aqui é prisão, tá me entendendo? Aqui é a passagem.
A gente busca a perfeição da consciência. Quando se fala, quero ser perfeito como pai, em consciência. E quando você já tem a consciência, a minha perfeição está lá, eu já sou perfeito. Eu já sou perfeito. Na matéria é que eu tenho as imperfeições, mas fora dela eu já compreendi, já entendi. Entendeu? E na matéria já é mais difícil. Então nós temos que aprender a lidar com essas situações, a trabalhar com esses tipos de entidades, que são consciências, que também estão buscando evoluir, a trabalhar contra nossas próprias sombras, eliminar as sombras, a maldade, para que a bondade reine, eliminar as trevas para que a luz reine, e ajudar essas consciências que também estão evoluindo e melhorando a cada dia, e que elas saiam das suas próprias trevas, da vanglória. Eu mando, eu faço isso, eu gosto de ser exaltado, eu gosto de glória, eu gosto de poder, eu tenho que ganhar mais, e isso e aquilo, e humilha a alma. Então elas têm que sair desse nível de consciência e ser humilde, ser simples, não querer guerra, mas buscar paz, viver na paz constantemente, no amor, viver na transição, dia após dia, de sempre se elevar em consciência, em prol sempre da bondade. Mas é uma percepção, a bondade e a maldade. Então, dentro das percepções e das ideias da maldade e da bondade, eu quero ficar só na bondade, não quero ficar na maldade. Não quero nada de ruim, nada de mal, nada de pesado, nada de trevoso, nada de maléfico. Eu quero só coisas boas, maravilhosas, eu quero bem. Mas eu errei, já não vou errar mais. Mas eu pisei, já não vou pisar mais. Mas eu humilhei, não vou humilhar mais. Então, eu vou mesmo evoluindo. Eu bebia muito, hoje já não bebo mais. Bebo o suficiente. Beba com moderação. No meu caso, eu gosto muito de vinho, né? Uma vez ou outra, né, eu tomo um champanhe, que eu gosto. Uma latinha de cerveja, uma vez ou outra eu tenho controle da minha vida. A minha casa é organizada. Eu procuro organizar a minha casa, a minha vida é organizada, minhas contas é organizada. Eu procuro organizar a minha vida. E eu vim de um ato de superação, quem conhece a minha história, né, que eu já calei diversas pessoas no mundo inteiro, pessoas de tudo quanto é lugar que entram em contato comigo, né? Quando eu apresento a minha história de superação que eu passei. Por exemplo, o que aconteceu em Petrópolis agora, aconteceu em diversos lugares, aconteceu na minha vida. Eu tive um Petrópolis passando na minha vida, eu tive um tsunami, eu tive um maremoto, eu tive um terremoto, eu tive furacão passando na minha vida, tive ciclone, eu tive tornado. Isso tudo passou na minha vida e eu passei por tudo. Tá? Eu cheguei talvez até um ponto de passar por uma situação de mudar de um planeta para outro, mas eu estou aqui. Se eu for entrar nesse assunto, talvez você não vá compreender. Tá me entendendo? São coisas mais profundas. Tá? Aí já entra muita ufologia para você compreender isso. Mas eu estou aqui na Terra, vivenciando outras histórias e vencendo. Porque a minha consciência cósmica, né, que utilizou vários avatares meus, mas a consciência é a mesma, usou almas minhas, mas a consciência minha passou por diversas experiências, tá, milenares, lembranças que eu tenho, daqui fora daqui desse planeta, e continuo vivendo minha vida normal. Tá bom, pessoal? Porque eu busco o equilíbrio, a essência e sempre a bondade. A bondade, para mim, é fundamental, sabe? A paz, principalmente a paz, a harmonia, a ordem, que temos que fazer tudo com ordem e decência, né? E a lapidação e o aperfeiçoamento. Então, tá aqui. A sua consciência, a nossa consciência, tá? Do todo, ligado ao todo, a fonte ligada ao Pai, e o Pai em todos e nós no Pai, tá? A alma, talvez não estejam preparados para ouvir o que eu vou falar. Aí vocês vão entender porque que Jesus ele fala assim, vós sois deuses e não sabem. Como que diz? Não chegaram ao nível de compreensão, de consciência em saber quem vocês são, tá? A alma ligada ao corpo, entendeu? Pessoal, porque ela tem que experimentar, devido a inúmeras ideias e pensamentos, no mundo das ideias, dos espíritos, tá? Da consciência, que é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário, das energias, vamos colocar assim, o mundo das energias, a gente sempre tem um lado do ego, de querer uma dose mais forte, conhecer algo a mais, né?
No mundo das ideias, nós temos o lado das sombras, a percepção dela. Então, vamos conhecer o que é as sombras. Vamos criar uma dimensão onde tenha sofrimento, alegria e tristeza, paz e guerra, né? E aí vamos ver o que é melhor. Aí, claro que a paz é melhor. Para uns é a guerra ainda, porque ainda não encontraram verdadeiramente a paz. Aqueles que encontram verdadeiramente a paz, quando vão para a guerra, chega uma hora, chega de sofrer, eu quero a paz. Não adianta. Todos que vão para as trevas acabam voltando para a luz. Essa é a realidade. Tá? Porque as trevas só vai te afundar cada vez mais. Cada vez mais você vai se ver no fundo do poço. E a luz não, cada vez mais você se vê liberto do fundo do poço, das sombras, dos demônios, né? De tudo que está ao seu redor, e você consegue superar e vencer. E viver em paz e tranquilidade. Tá bom, pessoal? Graça, paz e luz a todos. Um forte abraço. Shalom. Namastê.